Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, e olá, amigos que ouvem esse canal. Como havia dito nos vídeos anteriores, nós estamos dando sequência ao estudo no livro de Jó. E essa é a nossa segunda aula nesse estudo, né? E nós vamos ver hoje o primeiro teste, a primeira provação na qual Jó é submetido. E esse texto está em Jó, capítulo 1, do 6º versículo ao versículo 12. Então deixa sua Bíblia aberta nesse texto, que nós iremos utilizá-lo. Assim diz a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Oremos a Deus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos com nossas Bíblias abertas, ávidos por conhecer da tua sabedoria. Não poderemos atingir, Senhor, tal conhecimento apenas pelos meios ordinários de nossa mente. Precisamos, Senhor, da luz do Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nos ilumina. Nos ilumina para que essa palavra seja aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Para que possamos crer para a nossa salvação e para o incremento da nossa salvação em toda a santa doutrina. Nos ajuda, Senhor, a, crendo, praticar e obedecer toda a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendermos nesse vídeo, nessa aula, que o Senhor prova aqueles que o amam, para que saibamos, Senhor, a dimensão da nossa fé, a dimensão da maneira como buscamos o Senhor. Dá-nos, Senhor, edificação de nossas vidas, de nossa igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus, nosso único, suficiente Salvador, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, eu chamo aqui no início da nossa aula uma ilustração muito interessante do Jackson, daquele livro Clamor por Justiça, onde ele diz que uma das coisas mais incríveis é quando você vê seus filhos fazendo o que é certo, sem que perceberem que são vistos por você. De fato, você que é pai, você que é mãe, você sabe como eu dessa realidade. Como é bonito quando você vê seus filhos fazendo algo valioso, algo valoroso, uma boa obra, sem que eles queiram mostrar isso para você e sem que eles esperem receber algo de você. Eu lembro uma vez no mercado com as minhas filhas e uma delas se afastou bruscamente de mim. Eu fiquei na hora bravo com ela porque ela estava se afastando, até eu perceber que ela tinha feito aquilo. Por quê? Porque uma senhora havia deixado um abacaxi cair da sua cesta. E ela foi perseguindo aquele abacaxi rolando, né, para levá-lo de volta à pessoa que eu havia perdido. Aquilo me deixou, primeiramente, envergonhado, porque eu havia ficado bravo com ela, e depois orgulhoso, porque ela havia feito algo muito bonito, né? Em outra situação, outra filha compartilhou o lanche com a amiguinha na escola, e isso foi trazido por uma das professoras a mim. Isso a gente fica orgulhoso com isso, né? E então Jó é este filho obediente, né? Se você pegar ali o livro de Provérbios 20, versículo 6, você vê que o normal, o ordinário, é que as pessoas falem de sua integridade, que elas ostentem os seus predicativos, né? Nós vivemos num mundo
em que as pessoas ostentam quem elas são e elas querem holofotes para um ego cada vez mais inflado, não é? Mas a Bíblia diz, Provérbios 20, versículo 6. Muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Veja a relação sintática desse versículo. Muitos proclamam a sua própria bondade, né? Mas não quer dizer que esses muitos que proclamam a sua própria bondade sejam de fato fiéis a Deus, né? Quem pode conhecer a fidelidade do coração do homem é o Senhor, que sonda mente e coração. Jó é esse filho obediente. Jó é esse filho obediente que é visto pelo Senhor, ele não sabe que está sendo visto. Ele é fiel no seu dia a dia. A sua obediência, ela é vivenciada no seu cotidiano. E nós vimos na aula passada que essa obediência, essa integridade de Jó, ela é vista tanto pelo narrador, né, que o expõe como alguém que teme o Senhor, alguém que se desvia do mal, alguém que é íntegro e reto. E essa integridade também é vista pelo próprio Senhor, que coincide com o narrador em suas observações. Então você não tem Jó dizendo, olha como eu sou reto, olha como eu sou íntegro, olha como eu temo a Deus e como eu me desvio do mal. Não, você não tem isso. Se você tivesse isso, você teria um legalista, um fariseu, né? Os fariseus eram aqueles que praticavam as boas obras apenas para serem vistos pelas pessoas, né? Jesus vai dizer isso, né? Que eles davam esmola para serem vistos, faziam grandes orações na praça pública para serem vistos. Eles ao fazer jejum, ficavam pálidos para que também fossem vistos pelos homens, né? Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 1 em diante, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai, que vem em secreto, te recompense. Então, Jó é alguém que não está tocando trombeta diante da sua esmola, é alguém que não está fazendo longas orações na praça para ser visto, é alguém que não está mostrando o rosto pálido no jejum. Não, Jó vive a obediência de maneira ordinária, de maneira misturada à sua própria vida. E o Senhor, que vê em secreto, vê a obediência de Jó. Então, na nossa aula de hoje, nós temos 3 tópicos dessa cena, que é esse diálogo entre Deus e Satanás. Então, o primeiro ponto, nós temos aqui a vinda de Satanás juntamente com os filhos de Deus. Depois, nós temos um segundo tópico. Esse segundo tópico é a iniciativa de Deus em provar Jó. E terceiro, o tópico, como Satanás entende, o modo pelo qual Satanás entende Jó, certo? Então vamos começar aqui com esse diálogo, Deus e Satanás. Meus irmãos, nós vemos 2 coisas importantes aqui. Primeiro, a expressão filhos de Deus, e depois a pergunta no versículo 7, Deus perguntando de onde Satanás vem. Então vamos começar pela primeira. Vamos começar do pressuposto de que seres angelicais nesse texto, que filhos de Deus nesse texto, é uma referência a seres angelicais, certo?
Nós não estamos aí em nenhuma outra situação que não o Senhor com os seus anjos. Agora, vamos começar pela essa segunda parte. Satanás, ele vem diante de Deus e Deus pergunta a Satanás da onde ele vem. Se você não entender essa pergunta de maneira adequada, parece que Deus não sabe de todas as coisas, né? E não é assim, meus irmãos. Vocês sabem que Deus, ele sonda mente e coração. Se você pegar ali Provérbios 21, versículo 2, o Espírito Santo diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Então eu posso achar que os meus caminhos são retos, mas é o Senhor que vai pesar o coração. Ou seja, é o Senhor que pondera, né, o coração do homem. É o Senhor que pondera a minha cosmovisão, da onde nasceram as minhas atitudes. Deus vê o íntimo do homem, né? Se você pegar ali Jeremias capítulo 23, você observará ali o profeta também defendendo essa onisciência que o Senhor tem. Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Você poderia ainda tomar o Salmo, né, o Salmo 139, onde essa mesma ideia está ali escrita, né? Quando Davi diz: tu conheces o meu sentar, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é e não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Né? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no chão a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser: ocultem-me as trevas, torne-me a noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Né? Pergunte para Jonas se o Senhor não é onisciente. O Senhor conhece Jonas e acompanha Jonas, quer indo a Jope, quer no mais fundo do barco, quer nas profundezas do mar, meus irmãos. Deus conhece todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus conhece o seu íntimo. Nem Satanás conhece o seu íntimo. Só o Senhor pode conhecê-lo completamente, porque Ele é o seu Criador. Então, essa pergunta, ela não está indicando que Deus não sabe de onde Satanás vem. Essa pergunta do Senhor a Satanás, ela é irmã gêmea daquela pergunta que o Senhor faz ao próprio Adão, quando Adão pecou ali no capítulo 3 de Gênesis, né? Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus foi pego de surpresa? Meus irmãos, não. Deus não pode ser surpreendido por nada, porque Ele conhece todas as coisas. A pergunta que o Senhor faz a Adão e a pergunta que o Senhor faz a Satanás nesse texto são perguntas retóricas.
Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Ele está mostrando a Adão onde o pecado levou, a condição em que ele está agora depois do pecado, como o pecado frustrou as suas expectativas, porque esse é o legado do pecado, é frustrar as nossas expectativas. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos Romanos. E aqui, Deus está mostrando a Satanás o que ele está fazendo. Olha, de onde você vem? Como se ele quisesse assim, olha, Satanás, você está percebendo o que você faz? Você está rodeando o homem. Você está querendo ser um leão que rodeia, ávido para devorar alguém. Não é? Aqui nós temos como uma partida de xadrez em que Deus dá o primeiro toque, a primeira iniciativa. Né? Não foi Satanás que se dirigiu a Deus pedindo permissão para testar Jó. A iniciativa partiu de Deus. Né? É como se Deus pegasse ali dos servos aquele que Satanás tivesse mais vontade de devorar, né? Aquele que mais se esmerava em obedecer ao Senhor. Então Deus, é como se Deus fizesse aquilo que Satanás achava impossível, pegar dos seus servos o mais dedicado, o mais leal, o mais prestativo, e falar, olha aqui, olha meu servo Jó, é colocá-lo em evidência, né? Esse parece um encontro corriqueiro, né, deste acusador. Aqui eu chamo um texto de Francis Andersen, onde ele diz: já rejeitamos a ideia de que Satanás é um dos servidores do Senhor. Por quê? Satanás não é um dos filhos de Deus, certo? Aqui nós vimos que essa referência é aos anjos. Satanás aqui também não é um enviado para trazer informações do mundo, certo? Mesmo assim, suas viagens não são sem alvo. O diabo, aqui citando 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, desculpe o erro de português aí, digitação, que ruge procurando alguém para devorar. Então, Satanás está rodeando a terra, andando por ela, a fim de quê? A fim de fazer isso que 1 Pedro diz, não é? Rodear os homens, tentar devorar os homens, tentar fazer perder os filhos de Deus. E aqui eu chamo um texto de Moody, Dwight Lyman Moody, grande evangelista. Os filhos de Deus, essa frase nos antigos mitos politeístas indicava seres divinos. Na Bíblia se refere aos homens, por exemplo, Gênesis 6, versículo 2, por exemplo, ali, os filhos de Deus com os filhos dos homens, né? Aqui Moody está partindo ali de Gênesis 6. Eu sei que há várias concepções desse texto. Algumas pessoas vão falar de anjos naquele texto, e por isso o fruto desse relacionamento entre os filhos de Deus e os filhos dos homens é tão emblemático, são pessoas tão cheias de atributos, não é? Mas aqui eu não quero entrar nessa discussão, e eu estou partindo do paradigma que ali também está falando de filhos de homens, de pessoas. Ou como aqui as criaturas celestes. Então, sem entrar nessa discussão, que é uma discussão muito rica, e que nós teríamos que ter uma aula só para isso, né? Vamos partir que há momentos na Bíblia em que filhos de Deus se aplica a homens, e há momentos na Bíblia em que filho de Deus se aplica a anjos. Ali em Gênesis 6, 2 é homens, e aqui em Jó nós temos anjos, ok? Vamos partir daí em diante. Satanás, literalmente, o adversário, está entre aqueles que são obrigados a prestar conta diante do trono celestial. Isso como também o fato de Satanás não poder tentar Jó sem permissão. Torna conhecida sua absoluta subordinação ao lado de todas as outras criaturas visíveis e invisíveis ao Deus que Jó temia. Então veja que aquela ideia
de que o diabo é um leão raivoso que está ali pronto a nos devorar, sem que nada possa detê-lo, e isso primeiramente não está escrito em 1 Pedro, não é? E não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Satanás está submetido à autoridade de Deus, mesmo que ele não queira, né? Deus é soberano a Satanás, porque senão nós caímos naquele maniqueísmo, né, naquela luta entre bem e mal, que algumas igrejas têm caído há alguns anos, né, que colocam Deus e Satanás num grau parecido de força. Então Deus e Satanás são no mesmo grau de força, eles estão lutando e pode ser que Satanás ganhe. Meus irmãos, não, Satanás já é um derrotado. Ele foi completamente derrotado na cruz e vai ser devidamente jogado no inferno, não para reinar no inferno, mas para ser também alvo da ira de Deus, que está presente no inferno, da justiça de Deus. Então, irmãos, porque às vezes nós tomamos para nós aquela imagem pagã, né, do Hades, né, que você tem um Deus ali que comanda o mundo dos mortos, como pensavam, por exemplo, os gregos, né? Os gregos tinham ali o lugar onde os deuses moravam, né? Os Campos Elíseos, né? Você tinha ali os mares, então Zeus estava no céu, Poseidon ou Netuno estava nos mares e Hades estava ali, né, no mundo dos mortos. Então, às vezes as pessoas pegam essa visão e acham que Satanás vai ser uma espécie de semideus ou um chefe do descarte, né? Não, meus irmãos. Satanás será jogado no inferno para ser também alvo da ira de Deus, certo? Então, nós temos aqui dois grupos. Nesse encontro entre Deus e o diabo, nenhum dos dois tem a intenção de convencer ou demover o outro. Satanás não está ali para convencer nada a Deus, e Deus não está ali para também convencer Satanás a voltar a ser um anjo de luz, né? Dessa maneira, esse encontro mostra, em primeiro lugar, o primeiro grupo somos nós, né? Essa saga toda vai ser para nosso benefício, para revelar-nos e ensinar-nos sobre o Evangelho. Então, nós estamos dentro do livro de Jó como os espectadores, como aqueles que estão lendo esse livro e vão ter a cena, a história completa do livro. Entenda, por exemplo, que Jó ele morreu entendendo, eu creio assim, porque não há nenhum momento que revele o contrário, mas Jó ele morreu entendendo que as coisas que se sucederam com ele estavam ali naquela dimensão de Deuteronômio 29, há coisas veladas que pertencem a Deus. Então, se você perguntasse para Jó, no capítulo 42, Jó, por que seus filhos morreram? Por que você perdeu os seus bens? Por que você passou por todas essas situações? Jó não saberia responder. Jó tinha certeza da soberania de Deus e da santidade de Deus, que Deus não faz nada errado. Jó tinha plena convicção disso. E é nessas verdades que Jó se agarrou para perseverar. Foram essas verdades que o Espírito Santo aplicou no coração de Jó para que ele pudesse perseverar. Certo? Agora nós não. Nós que temos acesso ao livro de Jó, nós temos a dimensão como um todo. Nós estamos vendo a história completa. O que aconteceu no céu, não é? E a partir disso, nós conseguimos entender o que está acontecendo com Jó. Então nós fazemos parte desse primeiro grupo, que somos nós. Segundo grupo a se beneficiar, aqueles que irão nascer, que conhecerão a grandeza e misericórdia de Deus. Como esse texto está escrito, foi um texto revelado nas Escrituras, é um texto canônico, outras gerações vão olhar para o mesmo texto e vão se beneficiar como nós, certo? Da grandiosidade do Senhor. Então, nós estamos diante da glória de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Primeira pergunta do nosso breve catecismo, né? Qual é o objetivo do homem?
O objetivo do homem é glorificar a Deus. E o que é dar glórias a Deus? O que é glorificar a Deus? Às vezes as pessoas têm problema com isso, mas o glorificar a Deus é reconhecer a soberania dele, é reconhecer a primazia dele sobre todas as coisas. Quando nós roubamos a glória de Deus? Em nosso pecado. Quando nós assumimos para nós os benefícios dessa vida. Quando nós depositamos no homem a confiança que só pode ser dada a Deus. E esse, como eu disse na aula passada, esse é o grande problema dos nossos dias. Por muito tempo, por muitos séculos, o homem tem depositado no próprio homem a sua confiança. Né? E aí eu lembro Jeremias, maldito o homem que confia no próprio homem. Nós temos depositado nas ciências, nos métodos humanos, aquilo que pode salvar nossas vidas. E nós estamos diante de um ser tão pequeno, microscópico, que sequer tem um núcleo celular, não é? Que precisa de nossas células para que sobreviva e se reproduza, apavorando e colocando em xeque tudo aquilo que os homens construíram. Certo? Então, irmãos, essa é a realidade. Quando nós colocamos em nós a glória do mundo, nós estamos em pecado, nós estamos cometendo o pecado. A glória tem que ser dada a Deus. Ele precisa ser glorificado. Porque é Ele que faz todas as coisas, não é? Então a resposta desse conflito é a glória de Deus. E aí você tem aí Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11, nós temos a palavra dizendo: digno é, Senhor do céu, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque por que o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Não é? Então veja, as coisas foram criadas por Deus. Como eu disse no vídeo passado, o homem não é capaz de criar nada. O homem é capaz de transformar a natureza, de pegar aquilo que foi criado por Deus e dar uma outra forma. Aí, a partir do seu estudo, a partir das suas competências e habilidades, o homem consegue transformar a natureza. E aí nós veremos um outro agravante, né, que o pecado do homem interferirá, inclusive nesse trabalho. Porque uma pessoa fiel irá transformar a natureza para benefício dos homens. Agora, uma pessoa inescrupulosa, ele transformará a natureza para os seus próprios benefícios. Não é? Então veja, o homem não é capaz de criar nada. E a vontade do homem também não é capaz de criar nada. Não é? E Ícaro tomou asas de cera e tentou voar. Ele queria voar, mas não pôde. O sol derreteu as asas de Ícaro e Ícaro caiu dos céus. Né? O homem conseguiu criar um objeto mais pesado que o ar para que pudesse voar, mas fez isso como? Conhecendo as leis da natureza que o Senhor previamente estabeleceu. Porque as leis da natureza foram estabelecidas pelo Senhor. E o homem só consegue criar coisas que o ajudem conhecendo essas regras. Pela biologia, pela física, pela química, não é? Pelas ciências humanas. Então, meus irmãos, só Deus pode criar o que quer e só a vontade de Deus pode se realizar plenamente, certo? Aí eu chamo, né, aquela frase, né, de Francis Bacon, né, que saber é poder, né? Querer não é poder. Né? Querer não é poder. Você pode querer muitas coisas que você não terá, mas conhecer, se aprofundar no conhecimento, é você ter uma abrangência maior para que você possa
ah, organizar as coisas de tal maneira a realizar coisas proveitosas, né? Então Deus mostra que nem tudo acontece para nosso benefício do modo que entendemos. Então eu vou tomar aqui, por exemplo, Ezequiel. Abra aí Ezequiel, capítulo 20, versículo 9. Ezequiel 20, versículo 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, tirando-os da terra do Egito. Então Ezequiel está mostrando ali, né, aquele momento da saída do povo de Deus do Egito, e mostrando que aquilo que Deus fez foi por amor. Versículo 14 do mesmo texto. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado a vista das nações perante os quais fiz sair. Né? E continua aqui nessa mesma perspectiva. Versículo 26. E os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre, para assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Versículo 38. Versículo 38. E separei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas peregrinações. Os tirei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberei que eu sou o Senhor. Né? Então, esses episódios existem para nos ensinar. Né? Então, Deus ele age de uma maneira pedagógica para que nós sejamos edificados. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos 9, do versículo 22 ao versículo 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Então veja, nós temos aqui tanto os textos de Ezequiel quanto o texto de Romanos 9, 22 a 24, nós temos essa perspectiva, né, que o crente não é alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo porque ele é bom, era bom ou seria bom. Como, por exemplo, pregava Armínios, né, Jacobus Armínios. Armínios ele vai dizer o seguinte, olha, Deus predestinou? Sim, mas a partir da presciência. Deus predestinou porque, sabendo todas as coisas, ele sabia quem ia ser fiel e obediente e quem não seria fiel e obediente. Então ele escolheu aqueles que o obedeceriam. Meus irmãos, se for assim, então nós temos que rasgar o versículo de Efésios, Efésios 2, quando Paulo vai dizer que ninguém é salvo pelas obras, que a salvação é pela graça. Porque se alguém for salvo pelas obras, Paulo nos diz lá em Efésios 2, do versículo 8 em diante, a pessoa vai ter o que se gloriar diante de Deus. Ninguém vai ter nada do que se gloriar diante de Deus. Nós somos salvos pela graça. Né? Deus usa pessoas reais para mostrar o que quer dizer. Né? Então pegue, por exemplo, aí 1 Coríntios 10, versículo 6. Olha só, 1 Coríntios 10, versículo 6, onde o Senhor nos diz, ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Né? Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles os tentaram e pereceram pelas serpentes.
E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Então veja, aqui Paulo está mostrando todas as ocasiões do deserto que acompanharam o povo de Deus, né? Murmuração, prostituição, e como o Senhor puniu esses pecados. Então, cada vez que o povo murmurava, se prostituía, idolatrava, eles estavam roubando a glória de Deus, trazendo a glória de Deus para eles. E o Senhor puniu aquele povo, por quê? Porque a glória do Senhor não pode ser usurpada. Não pode ser usurpada. Então esses fatos estão escritos para quê? Para que nós olhemos nossa vida e nos vejamos nessa perspectiva. Eu estou à minha mercê, diante das minhas capacidades, à mercê desses pecados todos. Nós, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria capacidade, nós podemos murmurar, blasfemar, idolatrar. Nós não fazemos isso por quê? Por causa da graça de Deus. Então, Deus não nos escolheu porque nós éramos melhores. Nem seríamos melhores. Nós éramos tão pecadores como as pessoas do mundo. A diferença entre você e o pecador contumaz não está naquilo que você faz, mas está naquilo que Deus fez em sua vida, arrancando de você o seu coração de pedra e colocando um coração novo no lugar. Deus deu a você uma nova vida, novas perspectivas. É por causa dessa graça que você persevera. Então, o Senhor mostra a glória dele em nós que somos esses vasos de honra. Se você pega Romanos 9, você vê o quê? Que tanto os vasos de honra quanto os de desonra são do mesmo barro. Eu vou dar um exemplo muito, muito sutil. Se você observar a tua privada e o teu prato, eles são basicamente do mesmo material. Mas você não come na privada e não faz suas necessidades no prato. Certo? Por quê? Porque eles foram feitos para ocasiões diferentes. Um começa o processo, o outro termina. Não é verdade? Então, Provérbios 16:4, Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia da calamidade. Então, o fato de você ser um vaso de honra não está no material que você tem, porque o ímpio é do mesmo material que você. O fato é que Deus tomou você e transformou você. Deu uma outra forma. Está trabalhando em sua vida para que você seja parecido cada vez mais com Cristo. Né? Então o modelo de Isaías 43, de 3 a 4. Abra aí Isaías 43, de 3 a 4. Né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que fostes precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate. Olha que coisa maravilhosa. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e povos pela tua vida. Veja, não está em você, está em Deus. A causa, quem você é no reino, não está em você, mas está no que Deus vê em você. O Jó é quem ele é, não por causa do Jó, mas porque Deus o vê como um homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. Esse padrão continua até hoje. O Evangelho chega a nós mediante o sofrimento de muitos. Então muitas pessoas, né, hoje padecem para que o Evangelho se propague.
né? O testemunho do Senhor. Deus chama orgulhosamente Jó de seu servo. Os grandes líderes do Antigo Testamento receberam esse título. Abraão foi chamado de servo, Jacó foi chamado de servo, Moisés, Josué, Davi, Isaías, outros profetas. O testemunho do Senhor orienta o leitor a assumir o lado verdadeiro. Assim como Jesus, as aparências não colaboram em um primeiro momento, né? Veja ali João capítulo 1, versículo 46, João 1,46, quando ele vai dizer assim, perguntou-lhe Natanael perguntou a quem? A Filipe, né? Se você for no versículo 45, está escrito o seguinte, Filipe achou Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele a quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Né? Então veja, num primeiro momento, o fato de Jesus ser de Nazaré era um desserviço. Olha, não vem nada bom de lá, aquela cidade não dá nada de bom, não. Né? Mas Felipe vai dizer o seguinte, vem e você vai ver. Comprova por ti mesmo. Nos evangelhos o Senhor dá testemunho de Jesus. Né? Então, se você for para Mateus 3 ali, aquele momento magnífico, de Mateus 3,17, né, do batismo de Jesus, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então, havia muitos homens em Nazaré, e segundo Gamaliel, lá em Atos, muitas pessoas se levantaram antes de Jesus, dizendo que eram alguma coisa. Mas o que dá credibilidade a Jesus? O que dá credibilidade a Jesus é que Deus disse que ele é o filho dele. Esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Depois nós temos as obras de Jesus. Jesus pratica aquilo que só o Messias podia praticar. Ele abre os olhos dos cegos. Ele abre os ouvidos dos surdos. Ele faz o paralítico andar. Ele faz os mortos voltarem à vida. Então só Jesus pode praticar essas coisas. Você se lembra quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro, né? E você vai ver ali, não é? Jesus mostrando o texto de Isaías. Os cegos veem, os surdos ouvem, né? E é pregado o ano da graça do Senhor. Então, ou seja, Jesus está mostrando a evidência de que ele é de fato o Messias, não é? Então isso, meus irmãos, é algo extremamente importante para a gente, né? Porque se a gente perder isso de vista, a gente começa a se desviar daquilo que nós precisamos, não é? Então, só retomando, né? Então o testemunho do Senhor, ele evidencia o ministério de Jesus. E o testemunho do Senhor, ele evidencia quem Jó é, que Jó é o seu servo. Né? O que significa esse testemunho de Deus? Deus coloca em evidência o caráter moral de Jó, ele é íntegro e reto. Deus coloca em evidência a piedade de Jó, ele é temente a Deus. Também é colocado em evidência como ele resiste ao mal, como ele resiste ao próprio diabo, ele se desvia do mal. Deus não está dizendo que Jó não tinha pecado, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou que fosse o homem mais justo da terra, mas que não havia ninguém como ele. Essa mesma realidade é compartilhada lá em Noé, não é? Que naquele momento de corrupção na terra, Noé era homem justo, íntegro, né? Que andava com Deus. Né? Esse é um momento interessante. A visão de Satanás. Qual é a visão que Satanás tem de Jó? Veja aqui. O diabo entende que o que existe entre Deus e Jó é uma barganha. Ou seja, Jó é
íntegro, reto, temente e se desvia do mal, porque ele ganha coisas em troca. Meus irmãos, tome cuidado, né? Essa é a teologia da prosperidade, que é pregada em muitas igrejas. Muitas igrejas, ou seja, se você tiver tais atitudes, Deus será obrigado a te abençoar. A teologia da prosperidade, ela tem a visão de Satanás, que é um ciclo vicioso entre Deus e o seu servo. Então Deus abençoa, o servo abençoado adora a Deus. E Deus continua abençoando para ser adorado. Essa é uma visão extremamente reduzida e diabólica de Deus e do serviço do reino. A proposta diabólica é que se Jó for privado de suas posses, fatalmente abandonará a sua piedade e a sua moral. Então, irmãos, veja, nós não podemos compactuar com essa visão. Por quê? Porque a fidelidade de Jó não vem dele, vem de Deus, que dá testemunho dele. Você não persevera apenas pelas suas forças, muito pelo contrário, você persevera na fé muito mais pela graça de Deus. O que você faz é mínimo. Veja aqui Mateus 1,11. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, veja, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja, um momento de debilidade, um momento em que a sua humanidade está ali debilitada pela fome. Lembra que Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Sem fusão, sem confusão. Né? Chegando, então, o tentador disse-lhe, veja aqui, olha, esse se, isso é uma condicional, né? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, citando Deuteronômio 8. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, olha só, como se Satanás dissesse para Jesus, você quer falar de Bíblia? Então eu vou te falar de Bíblia também. Ele vai citar aqui um texto bíblico. Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Mas Jesus replicou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tome cuidado aqui, meus irmãos. Há muita gente que usa esse versículo como teologia, que o mundo e os reinos do mundo pertencem ao diabo. As pessoas que pregam isso estão confiando na palavra do mentiroso. O mundo e os reinos do mundo pertencem a Deus. O que Nabucodonosor tomou consciência depois que voltou-lhe a razão? Que é o Senhor que coloca os reis nos tronos e tira os reis dos tronos. Romanos 13 diz o seguinte, que toda autoridade vem de quem? Vem de Deus. Não vem do diabo, não. Aqui é um blefe do diabo. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos o servir. Eu nunca me esqueço do primeiro sermão que eu ouvi no seminário do reverendo Jorge Canelhas sobre esse texto e a pergunta que ele fez no final. Você quer ser servido por Deus? Desculpa, você quer ser servido pelos anjos ou pelo diabo? Ele falou sobre o imediatismo. Meus irmãos, se Jesus endossasse essa teologia de Satanás, ele está ali. Ele é o Filho de Deus. Deus acabou de dar testemunho sobre ele, de que ele é o Filho dele. E agora ele está passando fome no deserto, sem as condições iniciais para começar o seu ministério. E Satanás vem com a mesma teologia. Olha, eu vou lhe dar isso. É só você não glorificar a Deus, é só você partilhar a glória de Deus comigo. Eu consigo fazer isso. Mas, meus irmãos, o que você vê aqui?
Jesus mostrando que a glória pertence só ao Senhor. Veja que Jesus não usou nada para ganhar de Satanás. Jesus não usou água benta, não usou ícones, não usou patuás, não usou nenhum acessório. Ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus, porque essa é a espada do crente. Nós somos protegidos por Deus e somos amparados pelo Senhor por um meio de graça extraordinário que é a palavra de Deus. E muitas vezes é aquilo que mais é negligenciado nos dias maus. Eu sempre digo na igreja para os irmãos que há duas coisas que o crente fecha nos dias maus, no dia de perseguição: a oração e a Bíblia. Nos momentos que nós deveríamos orar mais e ler mais a palavra, são os momentos que nós mais fechamos. Eu volto a dizer, nessa quarentena aqui em 2020, ninguém vai ter desculpa de dizer que não leu a Bíblia, porque você está tendo tempo para ler a Bíblia, certo? Agora veja, quem se beneficiará com o teste? Né? Satanás acha que poderá ser beneficiado, porque ele crê que se atingir Jó, ele fatalmente blasfemará, e nós, leitores, que vamos ver que isso não sucederá, que Satanás será envergonhado. Né? Deus e Satanás, porque Deus mostrará a sua glória a Satanás, né? E ele faz Bildade, Zofar e Eliú, os amigos de Jó, que terão a sua teologia corrigida ali. Porque eles estão falando coisas impróprias. Você verá quando nós chegarmos nos amigos de Jó, que não é necessariamente o que eles falam que é errado, mas a contextualização da teologia deles está completamente errada. Eles distorcem a Deus em sua teologia. E esse é o momento em que a teologia desses homens é corrigida, e corrigida pelo próprio Deus. Certo? O cinismo, volto a citar Anderson, o cinismo é a essência do satânico. Satanás crê que nada pode ser genuinamente bom, nem Jó na sua piedade desinteressada, nem Deus na sua generosidade igualmente sem interesse. A fé na bondade de Deus é o âmago do amor, da esperança, da alegria e de todas as demais coisas radiantes. O cinismo é a desgraça deliberada, é uma mente voltada para a sua própria malícia, é o horror final daquilo que é diabólico. Então veja, o que havia em Jó era a fé genuína, a fé que não vem de nós, a fé que é dom de Deus, como diz Paulo lá em Efésios 2:8, né? Essa fé e essa graça que operam em nossa vida, que estão em nossa vida. A fé salvadora, ela é a ação do Espírito Santo na vida do crente. O que havia em Jó era fé. E quando ele foi provado por Satanás, o que ficou evidente é essa fé genuína. Agora, por que Satanás decidiu entrar nesse jogo que ele perderia? Por causa do seu cinismo. E achar que tudo isso é humano. Meus irmãos, esse cinismo diabólico é encontrado hoje no mundo. Quando as pessoas desdenham da igreja, quando as pessoas desdenham do sagrado. Então sempre toma muito cuidado com isso. O que o livro de Jó ensina? Jó não sabia do ocorrido entre Deus e Satanás. Nunca soube. Né? Da mesma maneira, a mulher de Jó não sabia. Tampouco os seus amigos. Apenas nós, leitores do livro de Jó, sabemos o propósito de Deus. Para Jó, para a mulher de Jó, para os amigos de Jó, tudo que se sucedeu foi Deuteronômio 29:29. A finalidade da história como um todo não poderia ser não poderia ser apreciada e avaliada sem que se soubesse o que tinha acontecido com Jó. O livro não fala sobre sofrimento, mas o que se pode aprender com ele. Isso é uma coisa muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma visita pastoral e a pessoa disse o seguinte: pastor, se o sofrimento convertesse o homem, Barretos ia ser a cidade mais crente do mundo. Porque nós temos um hospital de câncer aqui, recebe pessoas que sofrem. E eu disse para ele o seguinte: meu irmão, sofrer é próprio de quem está neste mundo.
porque no mundo nós teremos aflições. Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que haverá de ser revelada em nós. Então sofrer é próprio desses dias maus. Jesus diz que, lá em Mateus 6,34, que cada dia trará os seus cuidados. Então para cada dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, sofrer vai ser próprio dessa vida. Mas a grande diferença é que aquele exemplo que eu dei aula passada, da cenoura e do ovo na água fervente. Imagine que a água fervente é o sofrimento. O ímpio, aquele que não teme a Deus, ele fatalmente se endurecerá. Agora, aquele que teme o Senhor, ele se quebrantará no sofrimento. Ele buscará o Senhor no sofrimento. Jó é essa pessoa que está na água fervente do sofrimento. E ele está sendo amolecido pela graça de Deus. Né? O livro não explica por que o homem sofre, mas a motivação em temer a Deus, mesmo nos sofrimentos. Então, irmãos, nós concluímos aqui mais uma aula em Jó, e nós vimos esse primeiro momento, né, de provação. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Deus não tenta ninguém, Deus prova, e prova os seus filhos, para que perseverem, e para que, perseverando, testemunhem o seu nome. Jó, ele passou pelos sofrimentos, né? Mas porque havia fé genuína dentro dele, ele perseverou. Nós podemos passar por dias maus, mas nós devemos perseverar para a glória de Deus. Que Deus lhe dê a sua graça. Queria orar pela sua vida. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento em que nós dedicamos à leitura da palavra e ao estudo da tua palavra. Senhor, sabemos que podemos ser provados para que cresça em nós uma maior intimidade com o Senhor. Sabemos, Deus, que muitas vezes o Senhor nos chama ao Moriá para que a nossa intimidade seja renovada, a nossa vida com o Senhor seja firmada. Senhor, por nós mesmos nós não podemos suportar esses dias, mas nos dá, Senhor, a força que vem do alto, para que nos momentos em que o mundo nos quer ver cair, segura-nos, Senhor, com a tua boa mão, para que resistindo, possamos mostrar a tua glória àqueles que nos observam. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.